entrar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, podcast Real People. É Real People, podcast Real People. Olá, sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. À medida que o mundo profissional continua a evoluir, é crucial compreender como atrair, integrar e manter os talentos das novas gerações. Os que já estão no mercado têm de receber os mais novos e saber fazê-lo. Neste episódio, vamos falar sobre estratégias, desafios e oportunidades para criar ambientes de trabalho inclusivos e produtivos, onde cada colaborador possa crescer e contribuir para a organização. Preparem-se que escolhemos um convidado que representa uma das empresas que os jovens mais desejam. Temos então o gosto de ter connosco Nuno Simões, diretor de Capital Humano da PwC, uma das maiores consultoras do mundo e com vasta experiência em recursos humanos. Seja bem-vindo, Nuno, e encante-nos com o mundo de oportunidades do mundo de trabalho. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, por estar aqui, com muito gosto, a representar a PwC. Basicamente, o que é que eu posso dizer, assim, para começar? Posso dizer que a PwC é claramente uma daquelas empresas que pode dar excelentes oportunidades a quem venha trabalhar dentro da empresa. É uma área muito desafiante, não posso esconder, ou seja, as diferentes áreas que nós temos, não temos só consultoria, temos também auditoria e consultoria fiscal, e dentro dessas áreas certamente existe um mundo de oportunidades para quem esteja a começar no mercado de trabalho. Nós aqui no podcast pedimos aos nossos convidados para trazerem um objeto que de alguma forma os caracterize, o que nos trouxe. Muito bem, então fazendo aqui um golpe de magia, cá está. Aquilo que eu trouxe foi uma ampulheta, e se calhar vou virar assim para começar a fazer aqui um efeito mais engraçado. Porquê é que eu trouxe este objeto? Porque, na realidade, face àquilo que foi o meu percurso, quer enquanto profissional, quer enquanto pessoa, cheguei a um momento, ou tenho chegado nos últimos anos, a um momento em que o tempo é cada vez mais importante. E se calhar mais do que um objeto, é mesmo a questão do significado do tempo, porque é fundamental que nós tenhamos consciência, e sempre que nós podemos fazê-lo mais cedo, de que o tempo é algo que não volta, é algo que é um recurso que não existe possibilidade de adquirir mais, então é bom que nós tenhamos consciência que temos que aproveitar muito bem. E quando eu digo aproveitar muito bem, é realmente ter tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos amigos, quem está a estudar, aproveitar ao máximo as oportunidades que aparecem e na parte profissional, obviamente, também nós vivermos intensamente aquilo que é a nossa vida. E pronto, daí o meu objeto ser um bocadinho mais simbólico do que propriamente outra coisa, mas para mim é fundamental hoje em dia lidar com o tempo da melhor forma possível. Obrigada, fazer uma boa gestão de tempo ao fim e ao cabo, não é? Sim, sem dúvida. Falando então sobre o tema que estamos hoje a discutir, a vossa empresa é tida como uma grande escola, certo? Uhum. E vocês estão sempre a receber jovens, e pergunto-lhe, o que os atrai mais? É o trabalho em si que vão fazer ou a empresa? Ou os dois até? Bom, é uma pergunta que eu sou suspeito para responder, não é? Porque sendo diretor de recursos humanos da PwC, eu iria dizer tudo o que está aí. Mas considero que uma das razões para nós sermos uma empresa atrativa, obviamente, é a questão do trabalho, por termos várias áreas diferentes dentro da mesma empresa, nós podemos experimentar coisas completamente distintas. O facto de trabalharmos para clientes faz também com que quem entra dentro da organização consiga ter diferentes experiências dentro da mesma empresa, ou seja, lidar com clientes diferentes, com setores de atividade completamente diferentes, que vão dando uma experiência, e eu diria que esta é a parte interessante, para quem é jovem, de aceleramento de aprendizagem. E essa é uma das grandes, se calhar, propostas de valor que nós temos para quem entra, é precisamente o aceleramento da aprendizagem. Nós investimos muito na formação das pessoas e no seu desenvolvimento, e isso, para quem está a começar numa empresa, para além de estarmos associados, obviamente, a uma marca muito grande e termos um networking fabuloso
que é, hoje em dia, nós podemos estar aqui em Portugal e estarmos a comunicar com todas as partes do mundo. Claro que depois temos de ter ali alguma atenção à questão dos fusos horários, porque estar a comunicar com colegas de algumas partes dos Estados Unidos, ou da Austrália, ou da Nova Zelândia, por exemplo, é um bocadinho mais desafiante. Mas o que é verdade é que isso acontece. E acontece, não digo logo quando as pessoas entram na empresa, mas logo desde muito cedo dentro da PwC. E se nós juntarmos a isso uma das preocupações que nós temos, que é dar um melhor serviço aos nossos clientes, sendo que o nosso serviço é conhecimento, é tempo de conhecimento, então claramente uma das nossas propostas de valor, no nosso investimento muito grande é nas pessoas e obviamente naquilo que é a sua formação e desenvolvimento. Ou seja, nós temos tudo o que vocês possam imaginar de formação, desde os mais novos que entram em formação comportamental, técnica, até quem já está num nível de carreira bastante elevado, em que tem, obviamente, situações diferentes, mas também tem e continua a ter sempre uma constante aprendizagem. Isso é ótimo, estou sempre a aprender. E para atrair, é preciso ter uma boa proposta de valor. E qual é que é o melhor da vossa proposta? Sim, eu já fui falando um bocadinho um pouco antes acerca disso, mas eu diria que é um resumo de, primeiro, nós podemos oferecer realmente uma carreira a quem entra, ou seja, a pessoa que entra consegue visualizar ou consegue ter claramente uma perspectiva daquilo que poderá ser o seu caminho. Depois, o nosso tipo de empresas, este tipo de empresas, consultoras, empresas que trabalham em auditoria, consultoria fiscal, são empresas em que o crescimento é muito acelerado, da mesma forma que a aprendizagem é acelerada, o crescimento e o desenvolvimento é muito acelerado, e isso faz com que a nossa proposta de valor para quem está a iniciar seja atrativa. Porquê? Porque claramente eu vou conseguir aprender muito rapidamente, poder crescer muito rapidamente e poder começar uma carreira que depois, quando eu vou para o mercado, se eventualmente um dia sair da PwC, eu vou conseguir claramente posicionar-me bem no mercado de trabalho, porque aquilo que foi a minha experiência, a minha vivência dentro da PwC dá algumas garantias ao próprio mercado de trabalho de que somos um bom empregador e preparamos bem as nossas pessoas. Obviamente que é tudo aquilo que nós não queremos, é que as pessoas saiam e queremos, obviamente, gostávamos muito que as pessoas ficassem sempre connosco, mas por vezes isso também é um percurso normal e existem essas saídas, mas claramente quem fica ou quem sai tem uma aprendizagem e um valor acrescentado muito grande por terem estado a trabalhar na PwC. E as diferentes gerações, falando do que estava a falar, as diferentes gerações procuram coisas diferentes, certo? E o que é que mais destaca como diferenças e o que vos custa mais a oferecer então aos candidatos? Bom, então, se calhar começando por dizer que a PwC tem 4 gerações a trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos uma empresa muito jovem, a maioria das pessoas é muito jovem, a nossa média de idades é 31 anos, por isso, só por si quer dizer que temos muitas pessoas abaixo também dos 30 anos, mas isso é claramente um desafio para nós, porque tendo 4 gerações diferentes dentro da organização, aquilo que faz é que nós tenhamos que ser bastante inclusivos na maneira como nós tentamos que o trabalho seja feito e na maneira como as pessoas se organizam e na maneira como as equipas estão estruturadas. Mas, sinceramente, eu consigo, acho que posso dizer isto de uma forma muito aberta e sincera, a PwC tem tido uma preocupação ao longo dos últimos anos em garantir que essas diferenças possam ser de alguma maneira esbatidas com a maneira como nós estamos organizados e trabalhamos. Mas, obviamente, as diferenças existem, estão lá e temos que viver com elas e temos, sobretudo, que tentar tirar o melhor proveito das coisas boas e das coisas menos boas, não é? Às vezes também temos que conhecer o menos bom para podermos garantir que as coisas mais boas se sobrepõem a esses tópicos, mas isso é algo que vai acontecendo de uma forma natural. Temos alguns facilitadores dentro da organização, mas é tudo muito orgânico, natural. Não temos muito a questão da separação, porque sabemos que isso não traz propriamente sucesso. Nós aqui temos uma rúbrica que é o Isto ou Aquilo, e pergunto-lhe, se o ambiente de trabalho fosse uma selva, você preferia então uma savana unida
com diferentes gerações a trabalharem juntas para sobreviver, ou uma floresta da diversidade onde cada geração tem o seu espaço único? Sim, claramente essa pergunta é muito engraçada, mas de alguma forma, na minha opinião, até é fácil responder, porque claramente unida. Acho que quando nós conseguimos unir aquilo que é diferente, acabamos por ter uma riqueza muito, muito maior. Seja, estamos a falar aqui de diferentes gerações, seja, diferentes idades, mas podemos estar a falar das coisas muito diferentes, género, credo, seja aquilo que for, mas tudo o que seja diferente e que nós conseguimos de alguma forma unir vai dar sempre algum proveito adicional àquilo que seria uma coisa sempre muito homogénea, não é? Por isso, claramente a savana unida e se calhar acrescentava só aí um aspecto importante que às vezes nós nos esquecemos, porque a diversidade é importante. Nós temos muita diversidade, por exemplo, na PwC nós temos mais de 28 nacionalidades a trabalharem na PwC Portugal, mas a parte muito relevante é a parte da inclusão. Se calhar o melhor exemplo que eu posso dar relativamente a isto é, imagina que eu te convido para ir a uma festa à minha casa. Eu organizo uma festa, tenho uma festa espetacular e tu vens à minha casa e eu sei que tu és vegetariana, ok? Tu vens à minha casa, eu tenho tudo preparado e depois os pratos que eu tenho para te receber enquanto convidada, são todos pratos tipo churrasco. Claramente eu consigo ter na minha festa diversidade, porque consigo ter pessoas que comem carne e pessoas que não comem carne, vegetarianos, mas não estou a ser inclusivo. Okay. Porquê? Porque não te estou a fazer sentir da melhor forma dentro da minha festa. E a diferença é um bocadinho esta. Podíamos estar a falar de comida, podíamos estar a falar de atividades, mas eu tenho que te saber incluir. E para te incluir na minha festa, eu teria que ter, obviamente, pensado que tu não irias comer carne e que terias que ter um outro menu à tua disposição. E é um bocadinho isto que às vezes é importante, termos sempre presente. É importante a diversidade, mas sempre associada à inclusão. Foi um ótimo exemplo. E pergunto-lhe quais são as expectativas das diferentes gerações em relação ao equilíbrio entre a vida e o trabalho, e como é que as organizações estão a responder a essas expectativas? Eu agora, se calhar, vou fazer aqui uma coisa ao contrário. Posso fazer aqui uma rasteira? Sim. Que é, como é que tu achas, na tua opinião, achas que é diferente a maneira como as diferentes gerações veem esta conciliação da vida profissional e o trabalho, ou achas que são mais parecidas do que diferentes? Eu acho que são mais diferentes. Por exemplo, eu não tenho filhos, neste caso nem tenho casa porque vivo em casa dos meus pais, e se calhar para mim a vida fora do trabalho é completamente diferente do Nuno. Não sei se tem filhos, mas tem casa e tudo mais, então é diferente, porque se calhar o meu fim de semana vai ser passado com amigos, o seu se calhar com os seus filhos, não sei, temos diferenças. Ok, está excelente, é um bom exemplo. Então agora imagina que eu te digo que no final do dia os nossos objetivos são muito semelhantes. O contexto é que é diferente. Ok. Ou seja, na realidade aquilo que acontece muito com as gerações, e quando nós falamos das gerações, sobretudo nesta questão da conciliação entre a vida pessoal e vida profissional e o bem-estar e tudo aquilo que está relacionado com isso, nós depois enquanto pessoas individuais, obviamente vamos ter as nossas prioridades. Há uns que gostam de desporto, há outros que gostam de estar sossegados sem fazer nada, há outros que gostam de estar com a família, com os amigos, mas na realidade o nosso objetivo é sempre estarmos bem connosco próprios e estarmos, de certa forma, a fazer aquilo que queremos. Por isso, nessa parte, a geração pouco importa. O que importa é a maneira de estar na vida. Por isso, quando eu falo desta situação, de porque é que nós achamos que é tão diferente, é mesmo só o contexto. Como tu disseste bem, tu gostarias, se calhar, de passar o fim de semana com os teus amigos. Eu posso dizer que eu estive este fim de semana com os meus amigos, mas na prática estive também com os filhos de todos nós, ou seja, estivemos todos juntos, e isso é se calhar o melhor exemplo que nós temos, ou seja, todas as pessoas querem
ter uma vida melhor, todas as pessoas querem ter uma vertente diferente, se calhar mais flexível, ter mais flexível na questão do trabalho e da sua vida pessoal, e acho que isso tem vindo a ser conquistado nos últimos anos, o que é uma coisa muito positiva. A diferença está na maneira como nós, em termos de contexto, vemos as coisas. Se calhar as gerações mais antigas têm menos ou têm mais receio de abordar os temas, embora os pensem da mesma forma, e quem é mais novo, hoje em dia, tem muito mais à vontade para falar dos temas e abordá-los, mesmo nas organizações, de uma forma muito mais aberta e espontânea. E isso faz com que as coisas evoluam também. Por isso, no final do dia, acho que, embora existam diferenças, a mensagem principal, a ideia principal está muito partilhada em termos de gerações. E pergunto-lhe um enigma. Se a sua empresa fosse um animal, que animal seria? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque uma coisa é eu dizer qual seria o animal que eu seria, outra coisa seria a questão de uma empresa, não é? Porque é uma junção de muitas pessoas. Mas eu se calhar respondendo diretamente à pergunta, eu diria, se calhar, iria para uma ave, tipo um falcão, não numa perspectiva, se calhar, de ser rapina, de caçar e tudo mais, mas mais numa perspectiva de serem animais muito ágeis, muito velozes, com uma boa visão. E eu acho que, se calhar, isso eram boas características para definir a PwC, e claramente passam de estar numa posição de ver o todo para olhar para algo muito à distância e ver qual é o seu foco e terem claramente a noção daquilo que têm que fazer. Se calhar era por aí que eu iria, um falcão. E como é que as atitudes em relação à tecnologia diferem entre as diferentes gerações e como é que as empresas estão a responder? Sim, essa é uma boa pergunta, porque realmente aí existem muitas diferenças. Se calhar eu ainda sou da geração, já não tanto, mas se calhar a geração anterior vivia muito com os telefones fixos. Hoje em dia, nenhuma empresa praticamente já tem telefones fixos. Ou quanto muito, se tiver um número fixo, vai redirecionar para o telemóvel. E se calhar as gerações mais novas estão muito mais aptas e muito mais vivem já no seu dia-a-dia com a tecnologia embutida em si própria. Se calhar isto é um bocadinho esquisito de estar a dizer, mas é o seu dia-a-dia, ou seja, estão muito mais disponíveis para tudo o que seja tecnologia, para tudo o que sejam coisas novas, se calhar do que as gerações mais antigas. E eu acho que essa é a parte, se calhar, o grande desafio, é como é que nós conseguimos depois, numa organização, pôr toda a gente a comunicar de forma diferente. Uma das coisas que eu reparo é que, por exemplo, as gerações mais novas não gostam tanto de falar ao telefone, gostam mais de mandar mensagens, e se calhar as empresas aí têm que arranjar formas, e nós temos, por exemplo, na PwC, chats para as pessoas poderem falar, temos a questão do telemóvel para quem quiser falar por telefone, temos a questão dos e-mails para quem quiser enviar informação, ter mais tempo para preparar o conteúdo daquilo que vai partilhar com os outros trabalhadores ou com os outros colegas. Temos diferentes formas de poder comunicar, e obviamente que depois as gerações e as pessoas, as próprias pessoas, escolhem aquela que mais se sentem confortáveis. Eu diria que até mais isso, mas obviamente que existem diferenças. Claramente as gerações mais novas com mais apetência para a parte tecnológica, e obviamente uma empresa como a PwC já há vários anos tem vindo a fazer esse percurso para trabalhar colaborativamente, ou seja, hoje em dia é possível nós estarmos a trabalhar várias pessoas, dezenas de pessoas, se for no caso disso, no mesmo fecheiro, em diferentes partes do mundo, e termos vários devices ao mesmo tempo, seguros, protegidos, de forma a que em qualquer sítio, em qualquer momento, nós possamos trabalhar. O que também vai dar um bocadinho mais força à questão da flexibilidade, que todos nós apreciamos, não? Ou seja, os mais novos e os mais velhos, todos apreciam a questão da flexibilidade. Bem, nós aqui temos a nossa imagem de marca, é a almofada. Pedimos-lhe para trazer uma almofada. Ok, vou só aqui, mais uma vez, buscar aqui a minha almofada. E pergunto-lhe porquê essa almofada. Ok, muito bem. Então, esta almofada é uma almofada muito especial para mim, porque é das minhas filhas, neste caso, da minha filha, neste momento já com a minha filha mais nova, mas já foi também da minha filha mais velha.
e significa aquilo que para mim é muito importante. Eu tenho várias mulheres na minha vida e as minhas filhas são das mais importantes, e daí que a Wonder Woman, né, a Mulher Maravilha, porque eu acredito muito nisso. Acredito muito que nós, enquanto pais, temos que passar os valores para os nossos filhos. Neste caso, tenho 2 filhas, mas esta almofada significa isso. É a minha família, que é uma das coisas mais importantes para mim. Obrigada. Entrego-lhe este livro que conta os 70 anos dos recursos humanos na Universidade Europeia. Muito obrigado. Obrigada muito por ter vindo e uma almofadada, e até ao próximo Ai, também vou episódio. dar.